até que eu me renda. Sobre a minha cabeça tua mão me afaga e me consola. A minha alma se sente segura, minha carne exulta em ti. Meu espírito, minha alma e o meu corpo a ti cantam glória. E tua glória espanta os inimigos por 7 caminhos. E eu vejo anjos voando em volta. E eu vejo anjos voando em volta. E eu vejo anjos voando em volta. É o trono de Deus. Grande é a presença do Senhor que já está entre nós. Eu vejo anjos voando em volta. Eu vejo anjos voando nesse lugar. Marcos 16:15. Marcos 16:15 é o versículo tema dessa peça, desse teatro. Só diz isso. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Jesus só fala isso. Vão por todo mundo e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O negócio não é brincadeira não, gente. Eu acho que nós deveríamos até fazer mais peças, né, de teatro assim, que não precisa nem pregar, né? Não é comédia não, gente. É real. É real. Escute bem essa palavra nessa noite, ela pode mudar a tua forma de pensar. Existem igrejas e igrejas, gente. Nós não somos melhor nem pior do que ninguém. Mas é importante que a liderança tenha a convicção de que está fazendo a vontade de Deus. Não é o fato só de aceitar Jesus e vamos que vamos. Porque muita gente que diz Senhor, Senhor, vai ter uma surpresa muito desagradável. Que Deus me dê graça para falar sobre esse tema nessa noite, sem ofender ninguém. Mas eu queria que você prestasse atenção. Deus nunca vai te julgar pelo que você é. Mas Deus vai te julgar pelo que você pode se tornar quando estiver ou estar com Ele. O som aí no fundo está chegando aí, vocês estão ouvindo aí? Porque está ouvindo bem aí, gente? Tá? Vou repetir. Eu estou sem retorno e estou me ouvindo só lá atrás. Deus nunca... Aí, acho que agora está bom, deixa assim. Deus nunca vai nos julgar pelo que nós somos. Mas Deus vai nos julgar pelo que nós podemos nos tornar com Ele. Não tem problema. É qualquer tipo de pessoa Deus aceita. Parece que quanto pior é melhor. E se for para mostrar aqui quem de nós merecia estar aqui hoje, não fica ninguém. Nós vemos isso todo dia na palavra de Deus e na nossa vivência na igreja. Parece que quanto pior o tipo de pessoa, parece que Deus mais ama e mais faz a coisa acontecer, de transformar a pessoa. Então, tenha convicção de uma coisa: não tem problema o tipo de vida que se leva antes de encontrar Jesus. Não tem problema, olha, todo tipo de pecado. Porque na cruz do Calvário
foi apagado todo o pecado, a morte foi vencida e todo o mal que pode sair da vida de alguém, Jesus ele consumou e ele resolveu quando ele deu a vida dele. Então, não tem problema. O grande problema está em quando se chega a Deus e não entende o porquê daquilo. A parábola dos talentos, Jesus ele esclarece muito bem isso. E ele fala assim: olha, o Senhor vem e ele distribui dons ou talentos para as pessoas. Cada um tem um talento. Cada um tem um dom. Não tem ninguém que não tem um dom. Não tem ninguém que não saiba fazer nada. Não faz sentido estar na terra. Alguma coisa você sabe fazer e só você sabe fazer. Então, a parábola dos talentos é isso. Ele dá um tanto para um tanto para outro, simbolizando os diferentes dons e talentos que as pessoas têm. E aí ele vai. Quer dizer, aí a pessoa vai viver a vida. Mas lá no fim, ele volta para fazer isso aqui. Ele volta para cobrar. E ele vai chamando de um por um. O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com a rapidez da tua inteligência? Só para tirar sarrinho nos outros? Só para fazer brincadeirinha? O que você fez com a capacidade que eu te dei? E aí um vai entregando. Olha, eu consegui multiplicar. Muito bom, acontece a coisa boa. Mas vamos ver pessoas que vão prestar contas com Deus. O que você fez com o talento que eu te dei? Eu enterrei. Quer dizer, eu não usei para o benefício daquilo que era mais importante na minha existência na terra. Ou então fiz como muitos fazem. Eu usei o meu talento para o mundo. Porque quem dá uma voz bonita para um cantor, quem é? Quem é que dá um talento para um artista? Uma pessoa escrever um filme, um livro, quem é? Quem que dá capacidade de inteligência para alguém? É Deus? E para que ele dá isso? Para a pessoa fazer filme terror? Para a pessoa fazer filme sexual? Para que a pessoa dá uma voz bonita? Olha que tem tantas vozes bonitas que fazem músicas que não tem nada a ver com Deus. Músicas que agridem as mulheres, músicas que denigrem a imagem do ser humano. E parece que as vozes feias estão na igreja, né? Você vê, às vezes não tem nem voz bonita, mas existe algo tão gostoso por trás que a gente nem percebe a voz e sente aquela coisa gostosa que o Espírito Santo está no meio. Mas quem dá o dom é Deus. Diferentes dons para diferentes situações. Só que no final, Ele vem para cobrar. E aí no final, é recompensa ou é punição. Então o grande perigo da vida, igreja, não é nem a salvação. O grande perigo da vida não é você perder a sua salvação, porque a coisa mais fácil do mundo é você ser salvo. Ele não pede para você pagar. Ele não pede para você fazer um grande sacrifício. Não, você vai ter que morrer e nascer de novo. Ele fala, não, eu quero a tua fé. Eu quero que você creia em mim e viva segundo a minha palavra. Não, Senhor, mas o Senhor não sabe o que eu faço. Eu sei sim. Não, mas eu sou um terror. Eu fiz tanta coisa. Ele fala, não tem problema. Para isso, eu dei o meu filho por você. Para isso, quando Jesus ele morre, ele está vertendo o sangue dele justamente para apagar todos os seus erros. Não importa, gente. O maior perigo da vida não é salvação, cara. A palavra de Deus diz que nem os loucos vão errar o caminho se eles quiserem. A palavra de Deus diz que todo ser humano que gritar pedindo a ajuda do Senhor, ele virá. E se necessário for, saltando as montanhas para socorrer aquele que pede socorro para ele. Quer dizer, o perigo não está aí, cara. O perigo está em, a partir desse momento, eu reconheci que eu estava perdido, que eu precisava de um Jesus Salvador e de um Senhor na minha vida. Aí eu entreguei a minha vida para Ele. O problema está aqui, em entender o propósito da minha vida agora
com Deus. É o que nós vimos aqui. De gente que achou que estava bem, de gente que tinha talentos e dons, não para se sentir bem, mas para alcançar vidas, ou para dar frutos para o reino de Deus. E num dado momento acabou se perdendo. E depois no final, o negócio ficou muito ruim e muito difícil. Eu vou ler um versículo assim, aqui 2 versículos, que é assim um texto clássico disso aqui. Tem muitos outros textos que falam disso, mas esse é claro demais. E eu fico pensando às vezes, porque todas as vezes que eu leio esses 2 versículos, é até mais, ele vai falar, ele vai dando continuidade no assunto. Eu fico pensando, essa pessoa que tem uma capacidade tão grande não faz. Como que se defende diante de um texto desse aqui, ó, de João 15, 1 e 2? Que diz assim, ó, João 15, 1 e 2, dá para pôr aí? Eu queria até, aqui, ó, não precisa abrir não. João, na tua Bíblia, Evangelho de João, Jesus estava falando, ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira? Só Jesus, cara. E ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, quer dizer que tem falso por aí. Eu sou a videira verdadeira. Só Ele é a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. Quer dizer, imagina lá uma árvore, né? Um pé de uva. Ele é a videira. E Deus é o lavrador. É quem cuida daquilo. Quer dizer, tem alguém olhando. Tem alguém tomando conta. Olha o resto. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta. Perigo número 1. Embora eles estejam em mim. Esse texto até aqui não é de ímpio. Não é de quem decidiu pecar. Não quero saber de igreja, de Deus. Está falando de nós, gente. Olha o que ele fala. Eu sou a videira. Meu pai é o lavrador que vai tomar conta. E ele tem uma regra. Ele quer que esse negócio seja levado de uma forma. Os ramos, que somos nós, que estão nele e que não dão frutos, Ele vai cortar. Ele vai cortar. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que fiquem limpos, para dar mais uva ainda. Então quando nós falamos em multiplicação, quando nós falamos de reino de Deus, de crescimento, olha aí, multiplicou uma vez, já cumpri minha tarefa na vida. Só vai vir uma limpeza para vir uma safra maior do que essa ainda. Porque esse trabalho não é um trabalho de suor humano ou de habilidade humana. É um trabalho que é uma ordem de Deus e que vem do céu para nós, que nunca para. É uma vida. Vai parar, sabe quando? Não é quando você multiplicar, é quando você morrer. Agora o perigo está em antes. O corte. Ele corta. Ele está dizendo aqui, ó, porque, né, pode ter uma desculpa que alguém fale assim, mas não, ele já está eliminando as possibilidades de quem não está nele. Quem não está nele não tem parte. Quem não está nele, a gente já sabe o que vai acontecer com uma pessoa que não quer Deus, uma pessoa que viveu uma vida inteira, não quero, amém. Está cheio por aí. E tem um lugar reservado justamente porque, né, haverão uns loucos aí que não vão querer Deus, velho. Agora, o que nós estamos falando nessa noite é que nós não podemos perder a viagem dentro do ônibus da vitória, poxa. Que nós não podemos perder a carreira, porque você está abrindo mão do pecado lá fora e a gente quer que você tenha êxito nisso. Eu tinha um hábito de falar assim na tradição, põe um maço de cigarro no bolso, uma garrafa de cachaça e vai para o mundo, meu. Está perdido mesmo. Agora você deixar de desfrutar, de gozar o pecado lá fora e vir aqui, porque você acreditou em Deus, mas você não fazer do jeito que tem que fazer também é problema. Ué, vai trabalhar lá na prefeitura de qualquer jeito, faz um concurso público e faz do jeito que você quer, para ver se você vai conseguir. Por que que com Deus não pode? Então ele está dizendo aqui, ó, os que estão, embora eles estejam em mim, quem que está em Cristo, gente, é o servo dele, é o povo da igreja. Embora eles estejam em mim, o Pai vai vir cortar, porque você tem que dar fruto.
Ai, 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 ai. O próprio Deus corta. Então, Deus nunca se preocupa com a forma que nós chegamos a Ele. Deus nunca se preocupou, pelo contrário, a Bíblia diz assim: vem como está. O problema é você permanecer do mesmo jeito. Pecado, eu não quero, ou desculpas. Que existe um algo pronto para você já. Deus nunca se preocupa, mas sim com quem nós podemos nos tornar. Quando Deus ele chama Israel, sabe por que Deus chamou Israel? Sabe por que Deus escolheu Israel lá atrás? Para ser a nação de divulgar Deus para o mundo. Sabe por quê? Porque era o povo mais pobre. Quer dizer, eram só 70 pessoas sem lugar para morar, vagando na terra do deserto, sem bandeira, sem pátria. Não era ninguém. Já existiam nações já edificadas na terra. E Deus falou: Abraão, vou pegar você. E quando era 70 almas, não era ninguém. Eu vou pegar esse povo aí e vou fazer o povo mais poderoso da terra. Quando Jesus chama os discípulos, quem eram eles, gente? Eles nem no culto iam. Não tinha nem o nome deles no hall de membros das sinagogas. Nem estudo tinha. Você vai ver lá na frente: esses caras estão fazendo milagre, mas eles são incultos. Como que ele fala desse jeito? Eles não têm estudo. Então isso mostra para nós que Deus ele não se preocupa com quem nós somos até o momento que nos encontramos com Deus. Se você só fez bobagem até hoje, daqui para frente a tua vida vai mudar com Deus, em nome de Jesus. Não tem problema, porque Deus não se importa com o que nós somos, e sim com o que nós podemos nos tornar. Agora, o grande erro clássico das igrejas é realmente isso. O erro de muitas igrejas, gente, infelizmente, é que eles se preocuparam muito em olhar os defeitos e os erros insignificantes na vida das pessoas, e deixaram de ver a potência que cada um tem na vida que Deus fala que deu. Entende onde está o erro? Onde eu falei assim: existem igrejas e igrejas. Porque igrejas por aí, infelizmente, acabam destruindo qualquer objetivo que a pessoa tem. Primeiro que você não vai ter oportunidade. Depois, eles colocam um alvo tão difícil como o fariseu, que eu falo que nem eles conseguiam fazer, e eles colocam para quem está chegando. Então há um erro teológico, infelizmente, em muitas igrejas. Isso tornou a igreja fraca. Isso tornou a igreja sem poder. Infelizmente, isso tornou a igreja pobre. Tornou a igreja triste, que era uma das minhas defesas. Sabe, lá no fundo, eu vim de família espírita, eu não tinha direção de cristão, eu não tinha referência, não tinha crente na minha família, ninguém falava. Para eu me converter, Deus teve que me remover do círculo de amizade que eu vivia lá do interior e trazer para cá sozinho, quebrar minha cara aqui, chegar ao fundo do poço, e eu admitir que eu precisava de Jesus para poder começar a minha vida com Deus, porque eu não tinha referência. Porque se a gente, eu não sabia para onde ir. Eu não sei, nunca ninguém me mostrou uma Bíblia, eu não sei. Mas Deus tinha um plano para mim. Eu não vim aqui por causa do trabalho. Deus usou o meu trabalho do Estado para me transferir para cá, para poder trabalhar na minha vida, para desempenhar o meu papel, porque eu nasci para ser pastor. Não era plano meu. Mas tão logo eu entendi isso, agora eu amo isso. Eu falei: isso é tudo que eu quero na vida, e eu não sei viver sem isso. Porque eu consegui entender e descobrir o meu chamado. Mas em muitos lugares, as pessoas, elas paralisam muita gente, porque elas estão de olho só nos defeitos, estão de olho nos detalhes irrelevantes, triviais. Sabe o que é trivial? Aquilo que não tem importância. Eu conversei com uma pessoa de outra igreja, e a gente falando, eu cheio de coisa para falar, mas eu respeito muito as pessoas. Eu não vou falando. Quando eu percebo que não está tendo conexão, a palavra da visão celular com a tradição, eu deixo, faz de conta que é isso, vai.
E ela falou assim, tá, nossa igreja também é célula e tal, pá. Eu sou o líder de célula. Eu falei, nossa, irmão, que topzera, que legal. E comecei a fazer algumas perguntas comuns para nós. Quantas pessoas tem na tua célula? Ele falou, 40. Olha que legal, 40. Quanto tempo tem essa célula? 3 anos, pastor. 3 anos. 40. E para onde vai essa célula? Eu falei, mas não multiplica. Ele falou, o que é isso? Assim, multiplicar o reino. 40 pessoas, uau. Não multiplica? Entendi. Não tem ninguém preparado. Eu falei, 40? 40? Mas ninguém está preparado ali, não. Eu sou o presbítero da igreja, estou sob a unção do meu pastor. E a gente tenta. Eu falei, irmão, você está cometendo um erro gravíssimo. Você está assassinando a obra de Deus. Você está cometendo um erro muito grave. Você está procurando perfeição nas pessoas. Você nunca vai achar. 40 pessoas, você tem tanto talento ali, cara. Você tem tantos dons, todas as coisas espalhadas por aí que só vai descobrir quando você deixar. Se fosse comigo, 40 pessoas, sabe o que eu fazia aqui? Tinha 2 opções. Eu fazia 5 células de 8 pessoas, ou fazia 8 de 5, e cada um com LT ainda. Quanto tempo tem aqueles crentes que estão lá? Não, são gente já antigos de igreja. Eu falei, vocês estão matando o povo de Deus. Vocês estão assassinando a igreja. 40 pessoas, vamos fazer 5 células de 8 pessoas, cada um com um LT. Porque o propósito não é você reunir um monte de crente, fazer um negócio amigável ali, ficar brincando. Vamos lá, aleluia, usa as minhas mãos aqui na terra. Não. O negócio é você fazer célula no meio dos perdidos, porque a igreja é luz do mundo, ela é luz para os perdidos, ela é caminho que indica o coração de Deus. Essa que é a questão, para não acontecer isso aqui. Onde se fala em dar frutos, não é você mostrar uma chave. Isso aqui, para mostrar uma chave, você nem precisa da igreja. Onde fala dar frutos, é fazer aquilo que só a igreja de Cristo tem poder para fazer. E saiba de uma coisa, é um grande privilégio, não é pesado, não, é um grande privilégio poder gerar frutos para o reino de Deus. Porque as igrejas estão errando por aí. Eu entendo, gente. Eu entendo algumas pessoas que às vezes passam pelo processo, faz o curso, depois abre mão. Eu entendo que é difícil, às vezes a pessoa assusta, né? A pessoa vem para a igreja com uma situação tão difícil, né? Está tudo amarrado, às vezes está doente, tem alguém morrendo, enfim. Ninguém vem para a igreja quando está bem, né? Precisa vir na igreja quando está precisando de alguma coisa. Aí ouve uma palavra dessa, o pastor está louco. Não sou eu que estou louco. É Deus que manda. É Deus que faz assim. Agora sabe o que é incrível? É que toda a resolução da tua vida, dos problemas que você não consegue resolver, está em obedecer isso aqui. É que eu lutava contra tantas coisas, cara. Eu dava até tempo assim, isso aqui eu vou resolver. Não, sumiu. Foi resolvido. Quando eu entendi e obedeci, as coisas simplesmente aconteceram. Porque quem faz todas as coisas é aquele que nos chamou. Agora nós temos que tomar muito cuidado, porque as igrejas se especializaram em fracassos. Quantas pessoas Deus tem mandado nas igrejas, gente? Quantas pessoas estão lá com talento que poderiam ser determinantes, impactantes na vida de alguém? E às vezes tem alguém na liderança procurando perfeição. Não, você não pode usar isso, você não pode falar assim, você não pode falar assim. E a gente acaba interceptando uma obra linda que Deus tem para fazer na vida. Vocês viram o que a Dani falou aqui? A menina, 13 anos de... Quem parou ela, meu Deus? Que Deus é esse que nos usou? A mulher, uma bênção, que abriu o céu, ela já brilhou, fazendo discipulado, cuidando de pessoas. Você vai ver quantas vidas vão ser salvas através dessa moça. Porque está num lugar que entendeu o evangelho, gente. É trabalhoso, mas é claro que é. É claro que é. Por isso que Jesus fala assim: orai ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores.
Quem não gosta de trabalhar, quem não faz, não vai ter jeito mesmo. Engraçado isso. Se fizermos uma comparação com o mundo, em 1954, um homem chamado Roger Bannister, ele fez a façanha de correr 1,6 km em menos de 4 minutos. E ele, na época, na década de 50, ele foi assim, o maior corredor de média distância que já existiu. Até ali ninguém tinha corrido fazendo esse tempo. Então aquilo foi um marco, né? Uau, isso é impossível acontecer, esse cara é top. 10 anos depois, 336 pessoas bateram o recorde dele, correram mais do que ele. Sabe o que significa? Que às vezes a gente só precisa de um exemplo para acreditar que nós podemos fazer também. Já viu falar no nome Johnny Weissmuller? Já ouviu falar? Principalmente quem tem a base da minha idade, há uns 10 anos a menos. Johnny Weissmuller, há mais de 50 anos atrás, foi o maior nadador que o mundo já viu. Ele detinha 50 recordes. Treinadores, cientistas, médicos diziam assim: nunca ninguém vai fazer o que esse cara fez. Ele nada demais, ele brinca de nadar, ele bate todos os recordes em todos os estilos da natação. Fez filmes em Hollywood que eu fui criado todo domingo no matinê assistindo o filme dele. Hoje, adolescentes de 13 anos bateram todos os recordes do Tarzan. É uma questão de tempo, e é uma questão de querer e de entender que quando alguém consegue uma façanha, você tem capacidade, dom e talento para fazer até mais. Se o próprio Jesus fala isso, vocês estão vislumbrados com o que eu estou fazendo? Saiba de uma coisa: se vocês crerem em mim, estiverem na minha palavra, vocês farão coisas maiores do que essas. Nós podemos fazer, gente. Então o que o mundo diz, né? O mundo, ele diz assim: quando a pessoa morre, o mundo vai lá, faz o sepultamento, faz o enterro da pessoa, daí vai lá na lápide e escreve assim: descanse em paz, né? A gente vê quando uma celebridade morre, vai alguém fazer um discurso importante, né, na missa lá, ou no culto, e ele termina dizendo assim: descanse em paz, meu amigo. Isso é algo que está aqui na superfície da terra, gente. Mas é o que a palavra de Deus diz. Quando alguém morrer, ela vai descansar em paz? Ou alguém aqui não vai morrer? Quando chegar o tempo do nosso coração bater, isso pode ser todo mundo junto num arrebatamento, ou Cristo pode voltar particular, individualmente, né? Apertou a senha lá, meu. Não adianta ficar dentro de casa, se for, alguma coisa acontece, vai embora. E aí? Bonzinho ou não, descansa em paz? O que a Bíblia diz sobre isso? Hebreus 9:7 diz assim, ó: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Essa é a realidade da vida. Não tem morrer, ressuscitar para fazer melhor. Não vai ter outra vida, é só essa. Por isso que não pode perder tempo. E depois da morte, independente do que se escreve aqui na terra, a Bíblia está dizendo que a pessoa vai ser julgada. É isso aqui é pós-morte, esse teatro. Que gente que achou que faz mais ou menos. Pô, vamos. Não, hoje não. Vamos fazer. Já estou fazendo. Não é isso. Fica falando. Mas está sendo tudo anotado. Gente, a Bíblia está dizendo que quando você morrer, criatura, você vai ser julgado por Deus. E a pergunta vai ser essa: ô João, mostra as tuas mãos, deixa eu ver. Qual foi a influência que você fez nessa vida que trabalha com você? O que você fez nesses 80 anos de vida que você teve, 70?
É isso que vai acontecer. Então a Bíblia está dizendo assim, o ser humano ele vai viver uma só vida e depois disso vem a morte. Depois da morte ele será julgado. Então é julgamento. Sabe o que é um julgamento? É isso aqui, ó. Tem um juiz que a Bíblia chama o juiz de toda a terra. E você vai ser colocado diante de um tribunal. Isso vai ser julgado. Então julgamento, qual é o fim de um julgamento? Ou é condenação ou é absolvição. Para ser absolvido você tem que fazer o quê? Para ser condenado você tem que fazer o quê? Nada, é só não fazer. É só achar que você é muito bom, igual algum aqui falou que eu sou top. Líder com L maiúsculo, eu sou bom. Eu já estou fazendo muito em estar aqui, se quiser a minha presença, eu chego a hora que eu quiser, eu faço. Pô, para, por favor. Por favor, isso aqui é vida, gente. O crente, ele não vive para essa vida. O crente vive para a eternidade. Para isso, às vezes, a gente tem que perder alguns prazeres aqui, cara. Agora, desculpa, eu ouço todo dia. Por quê, irmão? A gente fica tão triste. Por quê? É difícil. É longe. Chovendo. Eu já ouvi assim, ó. Eu não amo. Eu não consigo amar. Eu não consigo. Aquilo não me dá prazer. Já ouvi dizer, não é para mim. E eu aprendi hoje a respeitar. Eu falei, tá bom. A Bíblia está dizendo que quem não é de Deus não vai fazer. Que quem não é de Deus nem a palavra consegue ouvir. Incomoda, queima, é luz, atrapalha, mostra os defeitos. Meu Deus do céu, cara, vamos despertar. Eu já falei na igreja para um menino que tocava guitarra muitos anos atrás. Eu ficava usando droga, voltava, o pastor dando chance. Rapaz, você é uma bênção. Você tem um talento, um chamado. Sim. Não faz mais isso não. Vai e volta. Uma vez saiu, morreu de overdose aqui em Caraguatatuba, dentro de um apartamento. Isso aqui aconteceu. Posso ouvir Deus falar com ele. Eu tinha um plano maravilhoso na tua vida, na área da música, para você influenciar muitos jovens. Mas você saía do meu altar para usar cocaína lá num apartamento. Quem impede o teu chamado? Eu ouço pessoas dizerem assim, pastor, eu estou lutando, eu não consigo. A pessoa, ela dá uma desculpa como se o pecado dela, ou o que atrapalha o chamado dela, fosse o tipo de uma droga, assim, onde ela é viciada e ela não consegue vencer aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós temos dificuldades. Quem não renuncia a algo não pode entrar no céu. Então a pessoa ela gera um hábito de desculpas, como se só ela passasse por aquilo. Só que a Bíblia ela diz assim, a Bíblia diz assim que a prova, que a dificuldade, ela nunca vem mais forte do que nós podemos suportar. Todo tipo de provação, de tentação que vem na nossa vida, Deus está dizendo, eu te dei condição de suportar, de dizer. Isso é para todos nós, não vai colar. Não vai colar uma pessoa que fala assim, eu resisti, mas depois eu sucumbi. Eu fiquei ali quase um ano, depois eu caí de novo. Vamos usar esse mesmo raciocínio para algumas áreas da vida. Já que é assim, imagina um homem casado, bem casado, da igreja, e ele fala assim, pastora, eu amo minha mulher, mas eu não aguentei, eu caí, eu resisti, sabe, eu olhava, assim, fiquei, mas aquele negócio veio mais forte que eu caí com essa, aí depois eu caí com aquela outra, e depois eu caí. Todo homem casado que eu conheço sente atração, cara. E quem fala que não sente está mentindo. Agora a diferença está em você não obedecer o desejo da carne. Agora a diferença está em você entender quem você é
Não é? Não aguentei. Vocês tiram a gente, como se a gente não tivesse o mesmo sentimento. A diferença é que ele fala: eu sei que o que acontece se a gente fizer isso, e eu não quero isso para a minha vida. É o que ele está dizendo, é a mesma coisa. Ou então, alguém que é mais sangue nos olhos: pastor, eu já ouvi, eu não aguentei, todo dia aquela pessoa me insultava, eu cheguei a dar um soco na cara dele, eu quebrei, cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você acha que a gente não sente raiva quando alguém fecha a gente? Quando alguém folgado entra na nossa frente na fila? É igual para todo mundo, gente. Ou melhor, essa não é a desculpa dos pedófilos? Eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu abusei daquela criança. Essa não é a desculpa dos assassinos? Não, eu só queria o celular, mas ele resistiu, então eu matei ele. É o que muita gente na igreja está fazendo. E aí está perdendo a maior oportunidade da vida, um chamado. Tem gente aqui, Deus está me mostrando: eu chamei você para ser pastor, chamei você para ser presbítero, chamei você para ser líder, chamei você para ser supervisor. Por isso eu te dei dom, por isso que você está muito tempo na igreja, mas fica flertando com o diabo. É igual, meu irmão. É igual para todo mundo, é um filme, matar um dragão por dia. A gente acaba acostumando, cara. Mas não pode sucumbir ao pecado. Sabe por quê? Eu não vou nem falar de espiritual, vou falar de racional. Nós somos seres humanos. E o ser humano, ele é regido pela razão. Nós não somos animais irracionais. Animal, quando ele está no cio, ele pega a primeira fêmea que ele encontra, porque ele não consegue conter, porque ele é regido por instinto. Mas o ser humano é regido pela razão. E o ser humano que é de Deus é regido pela razão e pelo Espírito Santo. Não vai colar esse negócio, uma paixão irresistível, e você caiu. Vou encerrar isso aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Você acredita em Deus? Você aceitou Jesus como teu Salvador e como teu único Senhor? Você é um cidadão do céu? Você acredita na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus? Se a tua resposta for sim, e você vive desse jeito que eu falei aqui, então eu vou te dizer uma coisa: você vai ser responsabilizado diante de Deus. Esse teatro aqui vai acontecer na tua vida. Se a tua resposta é sim, você crê na palavra de Deus, então você está sob pena de responsabilidade de ser condenado, porque você não está vivendo a vida que Deus tem para você. Você vai ser responsabilidade diante de Deus, responsabilizado, porque conhece, acredita, mas não está levando a tua vida de acordo com o chamado que Deus tem na tua vida. E você já sabe qual é o fim. Agora, se a tua resposta for não, eu não acredito em Deus, aí eu não vou conversar com você, porque a tua vida não terá limites. Aí você pode fazer o que você quiser da vida. A Bíblia já está dizendo o que vai acontecer. Simples assim. Eu peço graça a Deus para entregar essa palavra para você, porque isso aqui muda a tua vida. Não é uma bencinha que você precisa. Você precisa mudar a tua mente, o teu coração, a forma de pensar, e começar a usar todo o talento e dom que Deus te deu e fazer diferença no reino dos céus. Eu fico muito triste quando uma pessoa entrega uma célula. É um trabalho, né? Nós demos aula aqui 3 meses, nós pregamos, ensinamos. Uma pessoa vem numa tradição, às vezes a pessoa entende, recebe o óleo, pega o diploma, abre a célula, depois entrega. E as desculpas são essas que já foram faladas. E eu ficava tão bravo, mas Deus falou comigo, e eu entendo. Como que nós vamos insistir com alguém que não é do reino? Como que nós vamos insistir para alguém fazer alguma coisa que ela não entendeu? Como que nós vamos insistir para uma pessoa que não entendeu que isso aqui é prazer e não pesado?
Porque a Bíblia diz que a obra de Deus não é penosa, ela é prazerosa. Como que nós vamos ficar insistindo com alguém? Pô, cara, pelo amor de Deus, faz uma célula, cara. Não sou eu, é a Bíblia, cara. Você pode fazer, você pode ser um anfitrião, você pode ser um evangelista, você pode conduzir alguém, você pode influenciar alguém. Você tem que ter um fator determinante nessa viagem chamada vida. Afinal de contas, Deus te deu condições em várias áreas da vida para você ser determinante. Mas como? Se a pessoa não entende. Às vezes a pessoa nem é cidadão do céu. Eu falo até para o supervisor: te deixa. Fazer o quê, ué? Se nós fizemos tudo que fizemos, a pessoa experimentou o negócio, ela falou: não quero isso, eu quero ficar no mundo. Eu quero ficar nem fazer nada. Eu quero ser um ramo sem nada. E aí vai João 15, 1 e 2. Ó a tesoura. Eu quero ficar só aqui. Eu quero só mamar. Eu não quero dar fruto, não. Eu quero ficar só bênção. Chupetinha. Meu Deus do céu, cara. Todos nós podemos ser tão determinantes. Se eu fosse fazer o que a minha mente queria, cara. Eu falo, eu sou o primeiro que não deveria estar nesse lugar. Eu sou o primeiro que não deveria estar aqui agora. Eu sou o primeiro, cara. Se esquivar, dar desculpas e pôr a culpa nos outros, é a atitude de quem não vai entrar no céu, beleza? Tá duro hoje, né, gente? Mas vai resolver a vida, viu? Escutou? Se esquivar de responsabilidades, dar desculpas, medo, distância, não tenho dinheiro, desculpas, e pôr a culpa nos outros, é a atitude de quem não vai entrar no reino de Deus. Beleza? Então muda o discurso. Sabe por quê? João 15, 1 e 2 tem uma revelação. O texto está dizendo que Deus, que é o lavrador, Ele vai cortar os ramos que não dão frutos. E na sequência da leitura está dizendo que Ele vai juntar esses galhos. E é isso que nós vemos acontecer. Perceba uma coisa: a pessoa que ela desiste do chamado dela, a pessoa que ela não está bem espiritualmente, que ela está vivendo um momento de fracasso ou um fracasso para sempre, ela sempre vai procurar alguém pior que ela. Já viram isso? Pessoa que ela não está bem na igreja, ela não anda com quem está bem. Pessoa que não está bem porque ela não ora, porque ela quebra jejum, porque ela é desobediente, porque ela quer fazer do jeito que ela quiser, ou sim, são N as situações que podem enfraquecer a pessoa de não cumprir o chamado dela. É a pessoa, quando ela não está bem, ela procura alguém pior que ela, porque faz bem para a autoestima. Porque ela perto de alguém pior, ela se sente bem, mas ela está cumprindo a palavra de Deus. Os galhos secos estão todos no mesmo lugar. Uma pessoa que não está bem, ela não consegue andar com quem está dando fruto, aquilo incomoda ela. E o outro lado é verdade também. A pessoa que ela está bem, ela só consegue andar com gente que está bem, porque os galhos secos estão colocados no lugar. Agora o problema é o que vem depois. Esses galhos secos estão colocados ali, e depois vão ser pegos e jogados para ser queimados. Nem vou entrar no mérito aqui, mas nós podemos ser melhor. Nós podemos melhorar a nossa vida. E nós temos que falar a verdade na igreja. Nós temos que falar que as pessoas estão morrendo sem salvação. Nós temos que falar o que não se fala nos palcos, nas TVs, na internet. Mas a igreja tem a responsabilidade de liberar a salvação para os pecadores. Se nós não falarmos, ninguém vai falar. Deus pôs responsabilidades na tua mão e na minha mão. Essa palavra você nunca mais vai esquecer. Ele vai cobrar isso.
Eu não sei como você vai dormir hoje, mas você pode ser muito mais feliz do que você pensa. Deus pôs responsabilidades na nossa mão. Ele nos aceitou podre quando nós chegamos aqui, ó, da idolatria, das drogas, do crime, da violência, do sexo livre. Ele nos aceitou, nos amou, nos limpou, mas Ele pôs responsabilidades na nossa vida daqui para frente. E a gente não vai ganhar esse debate. Todos nós estamos na mesma situação. Eu acredito assim, que se nós entendermos isso, nós podemos quebrar muitos recordes aí. Eu acredito assim, que a gente tem a opção de ouvir uma palavra dessa, chorar e ficar duro, ou a gente tem uma oportunidade de falar, eu vou fazer melhor do que eu estou fazendo. Eu precisava ouvir uma palavra dessa, porque realmente eu posso fazer um pouquinho melhor, cara. Deus está me dando tudo. Deus já me livrou da Covid. Todo mundo perdeu um conhecido, um amigo aqui, mas eu estou vivo porque Deus deixou eu viver, porque Ele tem prazer na minha vida, Ele tem um chamado a ser executado na minha vida. Agora o diabo não quer isso, porque quando você expande o teu potencial, outras vidas são contagiadas com isso. Aqui o menino Renan, ele começou sozinho, o pai não queria, a mãe não queria nada com Deus, mas quando ele vem falando, eu vou pôr uma célula dentro da minha casa, e tudo acontece, todo mundo vai se convertendo. Isso aconteceu na minha vida, na minha família, que é real. Entendeu? Porque tem desculpa, entendeu? Porque é difícil, entendeu? Porque há uma pressão invisível para você desistir, para você ser colocado diante desse tribunal e não ser salvo, mesmo estando no lugar de salvação. Isso é a pior coisa que existe, gente. Pelo menos quem está lá fora já escolheu o lado. Eu não quero Deus, eu quero pecado, eu quero só isso. Agora estar aqui e tentar levar do teu jeito é um erro. É um erro com consequências eternas. Chega de desculpa, cara. Todos nós aqui somos pecadores, mas nós estamos tendo a inteligência aqui de admitir os erros, de confessar e de avançar. E tem dado muito, muito certo. Tem uma boa notícia para você. A igreja é o lugar em que você descobre e desenvolve o teu potencial, cara. A igreja não foi colocada na terra para matar ninguém. A igreja foi colocada na terra para você saber que você é mais forte do que você pensa. Por isso que eu não admito isso. A pessoa vem chegando assim, asinha quebrada. Irmão, quem caiu do céu com asa quebrada é o outro lado. Levanta essa cabeça. O que aconteceu? Usou droga a noite inteira, irmão? Ai, tô meio fraco. Que fraco nada. Levanta a cabeça, vamos embora. A igreja vai adorar a Deus. Vem aqui para frente, levanta os dois braços. É preguiça mesmo, vamos embora. Manda embora esse espírito de miséria, de fraqueza aí. Isso aí. Você não está comendo feijão, rapaz. Bora. Come bolo de chocolate, qualquer coisa, sobe um morro, fica forte, meu. Porque a igreja é um lugar que você descobre o teu potencial. Cara, se a igreja não resolver o teu problema, acabou. Se na igreja a tua vida não dá certo, não existe outro organismo que Deus tenha na terra para levantar a tua moral. É aqui, só aqui, irmão. É daqui para o trono, é daqui diante do trono. Poxa, se o próprio Jesus, ele fala assim, ó. Ele está quase indo para a cruz. Aí ele fala assim, ó, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e nem a morte pode com ela. Hoje ele está dizendo para você, a igreja é o lugar que vence até a morte. A igreja é o lugar que determina a tua vida daqui para frente. A igreja é o lugar em que você vai ouvir coisas que você vai exaltar o teu potencial. Você vai descobrir os teus talentos, os teus dons, que você vai ter oportunidade de crescer, de ser alguém importante para Deus. E às vezes você está achando que você vai ser importante. Aí eu vou ser estudado, vou ser um orgulho para o meu pai. E o orgulho para o teu pai celestial? Jesus fala assim, olha, se tem alguém fazendo coisa errada, se está alguém pecando, você descobre, você vai lá e chama a atenção dele. Se ele não xingar você, se ele não aceitar, você leva 2 testemunhas e fala para ele, corrige ele. Isso que você está fazendo não é bom. Se mesmo assim ele não der ouvidos, você leva o caso para a igreja.
E você fala para a igreja, ó, seu irmão que está dando muito pior. Eu vou disciplinar ele aqui. E Jesus fala assim, se mesmo assim ele não mudar, você trata ele como um condenado pagão. Sabe o que nós aprendemos aqui? A igreja é a última instância para você consertar a tua vida, cara. A igreja é a última instância para você dar certo na vida. Jesus pôs isso na nossa mão. A palavra de Deus diz que tinha um cara chamado Saulo que aspirava ódio pela igreja, e todos os dias ele entrava de casa em casa arrastando as mulheres pelo cabelo, os homens, e colocando na prisão, lutando e vivendo contra a igreja, contra a igreja física. Um dia desceu uma luz do céu e parou na frente dele e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Não, eu não estou perseguindo o Senhor. Quem é? Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Não, eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo a igreja. Ele falou: então, se você está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim. De hoje em diante, você não vai perseguir ninguém, você vai fazer parte da minha igreja. Tem jeito, cara. Eu fiz o que fiz. Andei com homens inteligentes, pessoas com dinheiro. O que mudou a minha vida foi quando eu entrei dentro da igreja, parei para ouvir e coloquei aquilo em prática. A igreja é a última instância para se dar certo na vida. Você tem uma função aqui, você tem um plano por Deus que é revelado aqui. E se você quer ser feliz, aceita as responsabilidades que Deus pôs na tua vida. Vai trabalhar, cara. Vai fazer curso, vai estudar, vai fazer faculdade, mas não deixa de cumprir o teu chamado, porque a vida não é só isso. A vida não é um fim. A vida é uma viagem. A vida é um teste pelo que vem depois. A vida é uma preparação para a eternidade, cara. Uns para o castigo eterno, outros para a vida eterna ao lado de Deus. Eu li uma frase muito linda que eu marquei para dizer para você. Fracasso é uma circunstância e não uma condenação. Fracasso é uma circunstância, não uma condenação. Porque tem gente que se desculpa com isso. Minha família é fracassada, eu sou fracassado, eu não dou certo nada, eu não ganho nada, nada. Não é uma condenação que está na tua vida. O fracasso, ele é uma consequência das tuas atitudes. Então você pode resolver isso a hora que você quiser. Porque na tua vida existe um Deus muito interessado em te usar. A palavra de Deus diz que quanto mais fruto você der, mais o nome dele será glorificado. Ele tem interesse, por isso que ele corta aquele que não está dando fruto, está escandalizando. Em nome de Jesus, cara. Vamos pensar nisso daqui para frente. Para de ficar pensando só em você. Para de ficar pensando na tua família, meu. Quem morreu, morreu, e todo mundo vai morrer. Mas pensa no bem que você, como serva e como servo de Deus, pode fazer. Eu queria que hoje fosse ceia para a gente pedir perdão para Deus, porque eu sei que tem muita gente no erro. Pede o teu perdão aí hoje, na hora que a gente apagar a luz, escurecer tudo. E recomeça em nome de Jesus, cara. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de te apresentar. Aqui, Senhor, essa aqui é a DAC, ó. E eu vou ficar muito decepcionado se na hora Ele revelar coisas que a gente não está sabendo, nem vendo. Mas uma coisa eu pus na minha cabeça: eu não vou ser cúmplice desse momento. Eu vou falar toda a verdade que eu tiver que falar a você, porque a minha vida só mudou e eu só tomei vergonha na cara quando alguém falou a verdade para mim. Porque enquanto eu fazia minhas bobagens e alguém passava a mão na minha cabeça sem correção, nada mudou. Mas quando eu entrei aqui, eu encontrei um tipo de gente que colocava a mão na cara da gente e falava: você vai para o inferno, você para com isso, cara. Você tem um talento espetacular. Eu nem sabia que ia chegar tanto. E você fica fazendo isso aí, faz direito.
Então chega, gente. Tem um talento tremendo na tua vida. Você pode chegar tão longe. Deus vai te usar. O Espírito Santo tem prazer em operar, em habitar, em usar, em revelar, em autorizar. Vamos viver como cristãos. Já falei para você, nós somos a última instância de justiça da terra. Das autoridades que deveriam nos mostrar coisas, infelizmente não está tendo isso. No nome de Jesus, há uma responsabilidade de Deus em cada um de nós. Nós somos a esperança e o futuro desse país. Nós somos a esperança dessas crianças que veem nós e desejam ser como nós. Eu amo ouvir isso. Mas quando nós estamos cumprindo o chamado dele e não os nossos ideais que conflitam com o chamado dele, eu garanto para você, não vai faltar nada para você. Eu queria ser jogador de futebol de todo jeito. Eu queria ter, porque eu não tinha referência disso. E hoje eu entendo que se eu fosse, talvez eu teria até tirado a minha própria vida já. Porque eu fui liberto de demônios, fui liberto de espíritos de suicídio, de depressão, de ansiedade, de tudo que cercava a minha família. Eu não tenho muitas aspirações para pedir, não. Para mim a bênção é só uma questão de tempo. Que eu conheço um Deus que todas as vezes que eu faço isso aqui, Ele me atende. E antes que eu pense, a bênção já está batendo na minha porta. Ele quer fazer isso para a tua vida. Quando Ele fala, eu tenho um chamado, Ele não quer que você olhe isso como algo ruim. Ele quer que você enxergue isso como o maior prazer da tua vida, cara. Aqui está tudo. No chamado a gente olha assim, eu não vou viver a minha vida. É a melhor coisa. Você vai viver a vida de Deus. Você vai viver a vida com Deus. Atrás daquela palavra ali, chamado, está casamento, está dinheiro, está saúde, está bênção, está autoridade, está conquista, está vitória. Está tudo ali. Só que Ele não mostra. Para você viver, tem que obedecer, irmão. No nome de Jesus, vamos ficar em pé, nós vamos fazer uma oração aqui, 2 orações. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus. Esse teatro que foi apresentado aqui, ele é uma cópia de assuntos futuros. Real. Nós vamos passar por isso. O cristão salvo, ele vai participar de algo chamado Tribunal de Cristo. E sabe o que acontece aqui? Eles foram até econômicos nessa parte. Nós vamos receber galardões. Nós vamos receber prêmios. Nós vamos receber coroa. Nós vamos receber o reino de Deus. Agora muitos, infelizmente, sairão pela porta dos fundos. Você que entregou, cara. Você que vacilou num determinado momento, ainda dá para salvar. Você não vai conseguir. E eu oro porque você não caia num outro lugar que fale para você, não pode ficar aí, você não está preparado não, enquanto o mundo está quebrando recorde lá fora. O que nós fizemos no mundo, nós podemos fazer 10 vezes melhor aqui para Jesus. Porque é o mesmo dom e talento. A diferença é que Ele merece mais do que o mundo. Então quero orar por você que é corajoso, que errou, que quer recomeçar e que quer usar o último culto de domingo para colocar um ponto final nesse teu sofrimento e fazer o que Deus já mandou você fazer há muito tempo. Sai do teu lugar, vem correndo para cá. Olha quanta gente que já veio de uma vez só. Vem. Vai aceitar Jesus também, vem para o meio. Não vou falar de bênção não, porque a bênção está atrás do chamado, irmão. Só você cumprir. Você vai trazer muitas chaves aqui para a gente apresentar para a igreja, só para a glória de Deus. Como que você pode ser uma bênção, mulher?
como você pode ganhar toda a sua família, vizinhança. Se você me falasse há 22 anos atrás, você vai ser um pastor, eu ia rir da cara de alguém. Mas eu poderia estar sentado no último banco até hoje também, não acreditando em nada. Eu fechei os olhos e fui. Porque quem faz tudo é Jesus. Quem faz tudo é o Senhor. E Ele me deu dons que nem eu sabia que eu tinha. Tem hora que eu até acho que eu sou bom, daí eu tenho que lidar com orgulho. Não vou achar isso aqui. Eu estou bom demais. Sai do teu lugar, vem para cá. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Sai do teu lugar. Você que orou antes de vir para o culto, vem para cá. Você que orou e pediu a Deus uma palavra nessa semana. A palavra é essa, irmão. Há um sangue derramado, não vai ficar à toa. O sacrifício de Cristo não vai ficar debalde. O sacrifício de Jesus não vai ficar ali, vencido à toa. Em nome de Jesus, você vai ser um grande advogado, um grande arquiteto, um grande engenheiro. Você vai ser um político, um policial, mas cumprindo o teu chamado. Você pode atuar em qualquer área da tua vida. Ele não está dizendo para você não viver a tua vida. Ele está dizendo que Ele tem um plano para você. Você poderia ser um jogador de futebol, mas poderia fazer missões. Agora que não pode você só querer os interesses seus. Vai lá cumprir a tua vida. Se você estiver buscando a face dEle, Ele vai te mostrar. Pode ter certeza que não vai faltar nada, vai sobrar. Ele sabe muito bem te presentear. Se nós somos homens tão pecadores, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo quando nós pedimos. Oh, rabassocorromoçando ramachegues. Vem. No nome de Jesus, sai do teu lugar. Você sabe, rapaz. Você usou bem droga, trabalhou bem para o outro lado, Deus está te chamando, é com você mesmo. Fez tanta correria, tanta coisa, mas hoje veio aqui, porque o teu chamado não é aquele. O teu chamado vai fluir da presença de Deus. Nessa noite vai. Sai do teu lugar, vem correndo aqui. Sei que teve livramento de morte, foi Deus que te livrou, foi o anjo que te protegeu, vem aqui. Vem começar aqui com Deus. Vem cá você que saiu de um acidente, vem cá você. Não foi por acaso, sempre foi Deus. Não foi sorte, sempre foi Deus. Em nome de Jesus, vai tratando aqui, Espírito Santo. Vai enchendo esses meninos, essas meninas. São membros do teu reino, são cidadãos do céu. Eles não estão aqui por acaso, eles não são ruins, eles são escolhidos do Senhor. Enche eles agora, Espírito Santo, ao toque desse supervisor, desse líder. Abençoa, cura, liberta, dá força agora. Sei que passou em situações difíceis, é contigo que Deus está falando. Você pode sim. Nós eliminamos essa palavra que te culpa, essa palavra que te parou até aqui. Joga fora isso, você pode fazer muito mais. Há um talento